Esse vídeo começa com Wayne pedindo com licença para essa garota e em seguida ele pergunta qual o nome dela. E como ela não responde, ele pergunta novamente. E depois que ela diz o nome para ele pergunta de onde ela é e ela diz que é do México. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim e pede desculpa. Ele pergunta se é verdade, se ele pode pegar o número dela ou algo do tipo. Mas como ela diz que ela acha melhor não, ele fala que tudo bem. Ele fala que acabou de ser desprezado, mas que tudo bem. Ela diz alguma coisa ali, mas ele fala que não entendeu, então ela pergunta se esse carro é dele. E ele diz que sim, que esse carro é dele. E ela parece ter ficado impressionada e mais uma vez ele diz que sim, que esse carro é dele. Ele fala que se esse carro não fosse dele, de quem mais seria? E ela diz que é um carro muito legal. E fala que não tem namorado e diz que ele não precisa se preocupar. Ele pergunta se ela não tem namorado e fala que ela acabou de dizer que tem. Ela diz que não tem namorado e pede desculpa. Ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que é muito bonito e que ela gostou muito do carro dele. Ele fala que ela acabou de dizer que tem namorado e pergunta se o namorado dela não vai ficar bravo. E mais uma vez ela pede desculpa e fala que ela disse isso porque ela ficou nervosa. Ele pergunta se ele a deixou nervosa e ela diz que sim. Ele fala que agora é ela que está o deixando nervoso por ter o desprezado no começo. E enquanto ela começa a rir, ele pergunta se ela entende porque ele está um pouco cético. Ela diz que é um prazer conhecê-lo e ele pergunta o nome dela novamente. E depois de se apresentarem, ela fala que gostou do nome dele. Ele pergunta se ela não é dali e ela diz que é do México. Ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela diz que é claro. Ela entra no carro e fala que amou o carro dele. Ela fala também que gostou muito do banco vermelho, ele pergunta se ela gostou e ela diz que sim. Ele fala que essa é a cor favorita dele e ela diz que a dela também. Então ele pergunta por que ela o rejeitou no começo. E ela responde dizendo que ela não conversa com pessoas aleatórias. Ele pergunta se ela não conversa e se ele pareceu alguém perigoso ou algo assim. Ela diz que nunca se sabe e ele pergunta se ele é feio. Ela diz que não, mas fala que ela é bonita e que muitas pessoas tentam abordar lá na rua. Ele fala que então ela é muito bonita, então provavelmente ele deve ser muito feio. E em seguida ele fala que ela realmente é muito bonita e que ele entende o que ela quis dizer. Ela pergunta em que ele trabalha, ele fala que trabalha com músicas, que ele tem alguns imóveis e entre outras coisas. Em seguida ele também pergunta em que ela trabalha e ela diz que produz conteúdo para o Instagram. Ele pergunta que tipo de coisa ela produz e como ela não responde, ele pergunta se são coisas aleatórias e ela diz que sim. Ele pergunta se ela é famosa ou algo assim e se ela tem muitos seguidores. Ela fala que ela tem até muitos seguidores, mas que ela não é famosa. Ela fala que gostaria de almoçar com ele pergunta se ela quer almoçar e ela diz que sim. Ele fala que pode ser e ela pergunta onde ele sugere. E como ele sugere um restaurante mais barato, ela diz que não e fala que esse restaurante é muito chato. Ele pergunta se ela prefere o McDonald's e ela também diz que não. Ela sugere um restaurante caro e pergunta se ele conhece. Ele fala que conhece, mas que não vai levá-la lá porque ele acabou de conhecê-la. Ela pergunta por que não e mais uma vez ele diz porque ele acabou de conhecê-la. Ela fala que ficou triste e ele diz que também ficou triste quando ela o rejeitou no começo. Ele fala que ele sabe que se não fosse o carro dele ela não teria voltado e que ele não curte interesseira. E fala que está procurando uma mulher mais humilde. Ela diz que tudo bem, ele fala que vai ser melhor ela sair. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira e ele fala que ele não acha, que ele tem certeza. Ele fala que não há nada errado nisso, cada um tem suas escolhas, só que ele não curte. Ela pergunta como abre a porta, ele fala que é só puxar aquela maçaneta. Ele fala que não tem problema pra ele se ela quiser ser interesseira, só que não é mesmo a praia dele. O Luke começa fazendo um elogio, mas ela diz que está indo para a academia e que não tem tempo para isso agora. Ele pergunta para onde e ela diz que para academia. Ele pergunta para onde e ela diz que para academia e que precisa ir. Ele fala que ela é muito bonita e se apresenta, mas ela diz que não e agradece. Ele pergunta não obrigado como assim, mas ela diz que ele parece, mas acaba desistindo de dizer. Ele pergunta com quem ele parece e diz que ele é novo na área e que está tentando conhecê-la e pede o número dela. Ela diz que está muito ultrapassado
abordar uma garota dizendo essas coisas. Ele fala que ele disse que ela é linda e pergunta o que há de errado nisso. Ele pergunta se isso é ultrapassado e o que ele deveria dizer, mas ela fala que já disse que não tem tempo pra isso. Ele fala que ele sabe que ela não está com tempo, mas que os olhos dela são muito lindos. Ela fala que ele não vale o tempo dela e ele pergunta se ele não vale e ela diz que não. Ela fala que ele não vale e ele diz que tudo bem. Ele fala que é mesmo uma pena porque ele poderia dar uma carona para a academia. Ela fala que a academia é naquela direção e ele pergunta se ela vai andando. Ela fala que fica um pouco longe dali, mas que ela vai andando, e ele pergunta onde fica o Starbucks. Ela diz que é logo ali na frente, virando a esquina, e ele pergunta se é virando a esquina e ela diz que é muito perto dali. Ele fala que acha que sabe aonde fica e agradece. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim e pergunta por quê. Ela fala que pensou que ele estivesse vindo de outro lugar e que ela não sabia que esse carro era dele. Ele fala que estava passando com o carro dele, que a viu e achou muito bonita e resolveu parar para falar com ela. Ela pergunta o que ele faz e ele diz que é produtor de conteúdo. Ela pergunta se ele é produtor de conteúdo e ele diz que trabalha com isso. Ela pergunta se então ele é rico e ele diz que podemos dizer que sim. Ela pede para que ele a leve para sair e ele pergunta se agora ela quer sair com ele. Ela fala que pode mostrar o Starbucks para ele e ele pergunta se ela vai com ele e ela diz que pode ser. Ele fala que ela parece feliz e empolgada e ela diz que pode cancelar o treino dela. Ele fala que ele precisa vê-la dentro do carro e diz para ela ficar à vontade. E fala que ela é muito linda e que combina com o carro dele. Ela fala que o carro dele é muito legal, que tem muitas telas e muitos botões. Ele fala que é verdade e ela pergunta o que faz esse botão. Ele fala que isso aciona o modo esportivo e que deixa as coisas mais emocionantes. Ela fala que isso é muito legal e que esse carro deve ser muito rápido. Ele fala que realmente é muito rápido e que faz de 0 a 16 em 2,8 segundos. Ela fala que aposta que deve fazer muito barulho. Ele fala que realmente faz muito barulho e pergunta se ela não tinha que ir para a academia. E em seguida diz que ele ficou um pouco confuso. Ela fala que realmente tem um treino agora, mas que ela pode cancelar. Ele pergunta se ela quer cancelar e ela diz que sim. Ele fala para ela cancelar e diz que ele quer ver se ela está falando sério. E ela diz que ela já cancelou. Ele fala que fez isso, mas que ele está se sentindo um pouco confuso e pergunta por que ela mudou assim de repente. E quando ela começa a dizer, ele pede para ela sair. Ele fala que pensando bem, ele não sabe se ela ficou tão bem no banco dele. E ela pergunta o que ele quer dizer. E também pergunta o que ela fez. Ele fala que ele está querendo saber por que ela mudou assim de repente. Ela fala que como ele se veste não condiz com o carro dele. Ele pergunta o que ela quis dizer com não condiz e pergunta qual o problema com a roupa dele. Ela fala que ficou confusa e que não sabia que ele tinha dinheiro. Ele pergunta se então ela só o quer se ele tiver dinheiro. E como ela diz que não, ele pergunta então o que é isso, porque ele tentou falar com ela sem o carro e que não deu muito certo. Ele pergunta se ela cancelou o compromisso dela por ele ou pelo carro dele e fala que ele quer saber. Ele fala que antes de ver o carro ela não estava interessada e que agora ele ficou confuso e pergunta se ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira, mas ele diz que está ficando cada vez mais claro que ela é. Ele diz que ela fala e age como uma interesseira, então ela é interesseira. E em seguida também diz para ela ir para o treino dela porque ele não vai levá-la para sair. Ele diz que fala com ela mais tarde e fala que na verdade ele não pretende vê-la novamente. E também fala que a propósito eles estão gravando e pede para ela olhar para o câmera. Ele fala que agora ela vai ficar famosa e dá um tchau para ela.